fiquei com um bocado de medo, porque eu estava no primeiro dia da etapa. Era o meu primeiro dia da etapa. E quando tu estás no primeiro dia da etapa e tens um sinal que te faz lembrar uma situação caricata que foi o que te fez sofrer num caminho anterior que tinhas feito, eu fiquei com receio de não conseguir fazer a peregrinação. Agarrei-me àquilo que eu levava, que era a minha fé. Levava a minha fé, como sabes. Olhei para o céu várias vezes. Pedi para me ajudar, que eu não queria sofrer porque eu sabia os quilómetros que me pela frente. Guilherme, desci, comecei a marchar de forma diferente, porque eu depois comecei a ter cautela como pousar o pé, a forma como marchar. Depois cheguei a Roosevelt, cheio de frio, porque eu a descer as montanhas apanhei nevoeiro, chuva, o tempo arrefeceu drasticamente. Depois eram 7 horas da tarde, estava calor em Roosevelt, para tu veres o impacto que tu tens em poucas horas. Eu comi bem, descansei bem, e estava com receio. Estava com receio de ver como é que eu me ia levantar no dia a seguir. Guilherme, eu sei o que fiz, sei o que pedi, sei o que rezei também. Eu sou pessoa de rezar, eu tenho a minha fé. E quando tu fazes isso tudo, e no outro dia, às 4 da manhã, tu levantas e metes o pé ao chão e faz de conta que não te aconteceu. É incrível, é incrível, Incrível mesmo. é incrível. Depois, continuando com as experiências, é a primeira semana do caminho, foi uma semana em que eu tive algumas bolhas nos pés, o máximo de 4 bolhas. Eu já em Roosevelt, eu tive que furar duas, depois nasceu mais uma ou duas, eu tratei delas, e cheguei a Santiago Sem boa. com zero, zero. O joelho, aquela dor desapareceu por completo, nem sinal daquela dor que mais terminou por completo. Outras experiências maravilhosas. Não sei, eu lembro-me de uma etapa que estava 40 e tal graus, 40 e tal graus. Como tu sabes, eu fui em julho, eu fiz o caminho francês em julho. Eu apanhei dias do princípio ao fim a chover, a chover, e apanhei dias do princípio ao fim temperaturas elevadas. É para tu ficares com uma ideia, às 7h30, 8 horas da noite, houve dias que a temperatura era de 30 graus. Às 7h30, 8 horas da noite, Sim. 30 graus. É muito, é muito. Era muito, era muito. E então, houve uma etapa que eu ia até com um brasileiro, nunca me esquece, e era uma etapa lindíssima, mas dura, dura. O percurso de pedras, de caminhos de pedras, acessos a campos agrícolas. Uma coisa que eu também agora aqui reforço e testemunho, o caminho francês está muito bem sinalizado. Muito bem sinalizado. Não há problemas nenhum. É só seguir a sinalização. O único perigo que há é nas grandes cidades, tens que ir atento. Tens que ir atento. E nessa etapa, Guilherme, eu estava cansado. Eu já tinha uma semana e muitos já em andamento. E nesse dia eu desejei uma piscina. Era assim, sabiam bem agora, era jantar bem e era uma piscina. Chego a uma localidade que eu não me recordo qual era o final dessa etapa. Também te digo, eu passei por uma fase da peregrinação que eu passava pelas localidades e nem lembro. Só para tu veres o fogo que eu ia. E houve dias, mas muitos dias mesmo, que eu não tirei uma única fotografia. Eu saboreava ao máximo. Tudo o que eu vi no caminho francês está com ele. Não é hipótese. E então, nesse dia, pelo que eu me disse,
jantar bem e era uma piscina. Guilherme, havia esse albergue, havia mais dois, na totalidade eram três, e eu escolhi uma à sorte. Pois esse albergue tinha E uma piscina. Espetáculo. Isso foi uma experiência que eu tive e o tal testemunho, a tal não são coincidências. Não, Isso não há, no caminho não há coincidências. é aquela certeza que tu tens que tu vai alguém contigo, a gente nunca sabe quem é. Sim, mas está ali, está ali alguém. Vai alguém contigo, tá? Isso é uma delas. Uh, Experiências também fantásticas que eu tive, também muito boas, foi, por exemplo, um americano, um James. O James foi uma pessoa que eu conheci também, em que ele teve um grande acidente nos Estados Unidos. Ele fraturou e cortou o pé todo. Então ele prometeu, se ficasse bom, que ia fazer os caminhos, o caminho francês na Europa, que ia fazer o caminho francês até Santiago de Compostela. Ele era da Califórnia. E então eu encontrei-me com ele e ele ia numa fase fisicamente muito em baixo. Ele ia muito em baixo. E então eu tive um bocadinho para tu ficares com uma ideia, porque já me vistes, que já partilhamos etapas juntos, eu arrastava toda a gente comigo. Literalmente. E então eu arrastava. E na altura não era bem assim, como tu sabes. Sim. Não era bem assim. E eu nunca me fazia, eu arrastava toda a gente comigo. E então, Guilherme, nesse dia eu encontrei. Eu acho que ele já me tinha visto há 2, 3 dias atrás. Ele depois disse-me que já se tinha percebido que a forma de eu caminhar e de evoluir nas etapas, que era bom, que já tinha questionado que se calhar não conseguia andar àquele ritmo. Porque ele tinha ouvido, eu não me lembro, ele tinha ouvido num albergue a dizer, está ali um português que saiu de França, eu saí de França, de Roosevelt, e ele ficou lá. Porque é preciso que lhe diga, quando cheguei a Saint-Jean-Pierre, quando eu cheguei a Saint-Jean-Pierre-de-Porto, eu não arranquei no outro dia. Eu fiquei lá 2 dias. Aquele pessoal todo que veio comigo no comboio, arrancou logo no dia a seguir. Logo a seguir. E tu não ficaste mais um dia. Eu fiquei mais um dia. E então, eu fui caçá-los a todos mais à frente, para tu veres. Na segunda semana, talvez. E ele tinha ouvido num albergue a dizer, aquele português, quando eu saí de Saint-Jean-Pierre-de-Porto, ele ficou lá. Ele só arrancava no dia seguinte. E ele já vai aqui. Certo? E ele já vai aqui. E então, ele tinha topado, porquê? Porque ele queria chegar a Santiago de Compostela no dia do aniversário da mãe. E ele queria enviar para os Estados Unidos a fotografia da chegada à Praça Santiago de Compostela. E então ele estava a fazer as contas dele. E ele, com o ritmo dele, ele não ia conseguir. Então, como ele depois encontrou-me no caminho, começou a meter conversa comigo, ele falava muito bem espanhol, e eu entendia facilmente. E então, partilhamos 3 etapas, e eu partilhei com ele 3 etapas, e a quarta etapa, ele disse assim, Filipe, podes ir tranquilo, que eu agora sei que chego a Santiago de Compostela. E então, ele agradeceu porque eu passei por uma cidade que eu não me recordo o nome, em que ele já estava a olhar para qual albergue é que ele ia ficar. E ele viu-me passar na praça e perguntou-me se eu ainda ia para a cidade seguinte. Eu disse que sim. E ele olhou para mim, perguntou-me os quilómetros, e eu disse sim, de 15 a 17 quilómetros mais ou menos. E ele começou a fazer contas e perguntou-me se era possível.